Manteiga, boa noite. Boa noite, Florestan, Miola, Sara e Tereza, que não estava na última vez que aqui estive no programa, estava passeando, talvez. Mas eu estava. Foi o lançamento de um livro que eu fiz lá, estava em Brasília, estava em Brasília mesmo, mas Bom. Era uma causa nobre. Uma causa nova. Então, boa noite, Guido. Boa noite. Boa noite, Guido. Muito bom te ouvir mais uma vez. Bem-vindo, um abraço. Um abraço, Miola. Ô, Guido, me diga uma coisa, você esperava que esse encontro ia ficar só nessa coisa de foi bom, foi um primeiro contato? Você acha que como com a tua experiência, né, abriu-se a porta para alguma coisa mais efetiva daqui para frente, ou você está cético? Olha, eu estava preocupado com esse encontro, para ser franco, né? Porque a gente tem que confiar no Trump tanto quanto a gente confia num lobo faminto, né? Ele pode te atacar a qualquer momento. Então, mas o encontro foi melhor do que eu esperava, no sentido de que não houve nenhuma exigência. O próprio ministro das Relações Exteriores, ele falou bem do encontro, foi um encontro amigável. Então, eu acredito que existe um propósito positivo, né? Então, é claro que certamente o Trump vai fazer exigências para o Brasil, né? Nós já sabemos em que campo estão essas exigências. Mas ele também tem interesse de restabelecer uma relação para, por exemplo, poder utilizar as terras raras brasileiras, não é? Ou então, digamos, ter uma colaboração do Brasil em relação a não avançar muito com os BRICS, né? Não, por exemplo, impedir que o BRICS coloque em pauta uma moeda comum, etc., né? Mas eu acho que foi positivo. Eu acho que eles conversaram um pouco e anunciaram que provavelmente em novembro haverá uma reunião dos dois presidentes, tá? Então, é claro que essa reunião tem que ser muito bem preparada, né? Para que o presidente Lula não seja colocado numa situação constrangedora, né? Como ele fez. Mas eu acho que avançou. E, concomitantemente, existe uma equipe do Ministério do Desenvolvimento que está negociando com uma equipe dos americanos em torno de questões concretas, né? Então, eu acho que nós temos interesse em afrouxar esse tarifaço, né? E também em diminuir as sanções contra o nosso judiciário, né? Contra os ministros do judiciário, né? Então, antes que todos fujam, né? do STF, que antes que todos debandem. Nós já vimos uma saída imprevista, né? Quer dizer, não pensava que o ministro Barroso fosse sair assim de repente, né? Mas acho que ele está muito preocupado que possa haver uma extensão da Lei Magnitsky sobre ele, né? Sobre a família, né? Sobre a família, ele tem propriedades nos Estados Unidos, acho que tem um filho que trabalha lá, é ele que trabalha no BTG, se não me engano. Você acha que pesou, né, na decisão do Barroso? Eu acho que pesou, porque ele saiu correndo, assim, quer dizer, ele podia ter feito uma reflexão, dizer, bom, vou sair em breve, vou sair no final do ano, mas ele se precipitou. Então, eu acho que ele estava com medo de sofrer sanções e perder as propriedades que ele tem lá nos Estados Unidos e outros privilégios, né? Isso aliás, que você está falando... Diga, Tereza.
Não, isso que você está falando faz sentido com o incidente que poucas pessoas sabem que houve na saída do Barroso. Ele tinha dito para o presidente que ia antecipar e tal, mas ia pensar, aquela coisa, eu vou refletir, vou fazer um retiro e tal. Mas não falou, ó, daqui 2 semanas. E aí, num dia, ele ligou para o presidente pedindo para conversar, mas o presidente estava com a agenda muito lotada e não pôde atendê-lo no telefone. E só que no dia seguinte o presidente viajou, aí ele também não pôde falar e ele anunciou a saída. Ele mesmo declarou no discurso dele: olha, eu nem comuniquei ao presidente Lula, porque ontem eu liguei, ele não pôde me atender, eu já tinha falado, mas não disse que era para já. E o presidente Lula não gostou. E aí depois ele tentou falar com Lula e Lula não atendeu o telefone. Isso que eu estou contando é vero. Ou seja, ele estava com muita pressa que ele até atropelou aí o rito das delicadezas, digamos, institucionais, as liturgias. Bom, mas eu acho que para o país é bom que ele saia, né? Ele era um lavajatista, né? Ele protegeu os lavajatistas e tal, tinha uma relação com aquele Dallagnol, né? Então, acho que ele não prestou o bom serviço da pátria, para falar de maneira bastante, assim, Elegante. elegante, exato. E aí o presidente vai ter oportunidade de reforçar o time realmente fiel a ele. E parece que está, como se diz na gíria, pintando um nome a partir de uma reunião que houve hoje, né, do presidente com a bancada evangélica, né, e com o Messias, que é evangélico também, né? Me parece que é um sintoma que o presidente está inclinado a escolher o Messias. Veja, eu não tenho nenhuma informação, é apenas uma reflexão. Eu acho o Messias um excelente quadro, tem tido um bom desempenho na AGU, né, muito alinhado com o governo, muito ativo, corajoso, tem enfrentado as questões, tem feito um bom trabalho e teria essa vantagem de trazer, acho, a bancada evangélica, que é um dos principais problemas políticos que o presidente tem. Viola. Mas, Guido, voltando aos Estados Unidos, duas perguntas que eu queria te fazer. A primeira delas, né? Como tu avalias, qual seria a motivação para essa virada espetacular que teve na relação direta do Trump com o Lula, a ponto de ele fazer aquela declaração toda durante a Assembleia Geral da ONU, né, da química que rolou entre os dois, e abrir, portanto, esse canal que está sendo muito fluido, e segundo, nas breves palavras do ministro Mauro Vieira hoje, né, foi um encontro descontraído e cortês e que coloca as negociações num bom rumo. Por um lado tem isso, e qual tu entende que teria sido a motivação, então, do Trump para mudar tão drasticamente a relação com o Brasil? É o impacto das medidas para o custo interno, inflação interna, seu desgaste, etc. O que pode ser isso? E segundo, este anúncio que ele fez de tributar ou taxar a China em 100%, isto tu entendes que é para valer ou é uma guerra retórica, e qual é o impacto que tu entende isso na relação entre os dois países e no comércio mundial? Eu acho que a principal razão tem a ver com essa questão do endurecimento da China, né? Porque o Brasil tem uma ligação forte com a China, tem uma relação comercial boa com a China. A China é o nosso principal mercado de exportação, mas o segundo é os Estados Unidos. Então, nós temos uma relação comercial boa com os Estados Unidos. O Brasil é um mercado importante para os Estados Unidos, em termos de, por exemplo, para as empresas americanas, as grandes empresas de comunicação, né,
big techs americanas, todas têm uma grande presença. Então, eu acho que o Trump está tentando seduzir e, ao mesmo tempo, coagir a América Latina, né? Nós estamos vendo ele fazer um movimento forte contra a Venezuela, mas que também, de certa forma, ameaça a Colômbia, né? E o Chile, que tem governos de esquerda. Provavelmente esses governos vão perder as eleições, eu acho que a esquerda vai perder as eleições nesses países, né? E, o Brasil é o país mais importante, né? Então, ele já está negociando com o Milei para ele expulsar a China da Argentina, não é? E eu acho que ele percebeu que esse movimento até agora só aproximou o Brasil da China. Eu acho que ele quer, por exemplo, dividir essa influência. Ele sabe que tem chance, por exemplo, de fazer um acordo em relação às terras raras brasileiras, né? Eu acho que o governo está disposto a fazer algo como, é claro, não é entregar na mão deles, mas fazer um grande convênio onde você poderia ter empresa americana trabalhando com empresas brasileiras para fazer, inclusive, não só a extração do minério, mas o beneficiamento do minério aqui, no caso das terras raras, e lembrar que o Brasil é o segundo maior reserva de terras raras depois da China. Então, o Brasil tem uma posição estratégica. E o Brasil, nesse campo, ele está disposto a fazer acordos, né? Então, eu acho que ele está olhando para essas coisas. E é claro também que cobrar tarifas sobre café, sobre carne, sobre produtos importantes para os americanos tem um desgaste. Os americanos já estão se queixando, né, do café, estão tomando um café ruim lá nos Estados Unidos, né? Então, eu acho que tem essa questão e, sem falar da química, né? Ou da petroquímica. Eu acho que isso também pode ter, né? Quer dizer, porque o, eu acho que o Trump chegou à conclusão que não vale a pena bater tão de frente com o Brasil, né? Com o Lula. O Lula hoje é o principal líder da esquerda mundial, o principal defensor da democracia mundial, e tem que ser respeitado e ter uma posição forte. Então, o Trump também é um homem de acordo, quer dizer, ele quer tirar vantagem, né? Então, dá para fazer um acordo aí onde se chegue, né? Mas veja, isto é uma possibilidade, não descarto que em algum momento haja de novo um recrudescimento, um aumento das tensões. Não acho que está resolvido. Eu acho que estamos dando passos em direção a alguma coisa mais positiva, né? Então, por exemplo, eu acho que os BRICS não precisam criar uma nova moeda, mesmo porque não interessa ao Brasil criar uma nova moeda. A nova moeda, se nós pegarmos o exemplo do euro, o euro levou pelo menos uma década para ser constituído, porque você tem que sintonizar política fiscal, política monetária de vários países, não é? Países muito diferentes, né? Então você não consegue. Eu acho que o objetivo do Brasil é você facilitar, incrementar, estimular o comércio, o fluxo de capitais entre os países dos BRICS. Agora, isso não precisa criar uma moeda comum para isso. Você pode até criar uma moeda eletrônica que facilite as transações, mas na hora que você faz a transação, por exemplo, eu vou fazer uma transação com a Argentina, né? Nós temos uma relação comercial importante com a Argentina. Nós temos superávit comercial com a Argentina. Então, você faz a transação numa moeda eletrônica ou mesmo nas moedas dos dois países, não é? E no final
você tem que ter uma compensação. Quer dizer, como nós temos superávit comercial, o Brasil não vai querer receber a moeda argentina, o peso argentino, tá certo? Nós queremos que o Sim. Banco Central argentino faça essa compensação em Sim. dólar. Em dólar. Quer dizer, você já está diminuindo o peso do dólar ao fazer a transação na moeda local, né? Então, Que atualmente faz o quê? Você quer fazer uma transação com a Argentina, você traduz a moeda, o real em dólar e o peso em dólar e depois faz a relação em dólar. Não, você faz em moedas locais e depois só uma compensação pode ser em dólar. A China não vai querer diferente. A China não é. Imagina o Brasil recebendo os Não, e rublos depois o que da. eles vão fazer também, né? Porque a China, por exemplo, tem reservas em dólar que é uma monstruosidade, né? O que ela vai fazer com essa Exatamente. dinheirama toda? Agora, Guido, me diga uma coisa: você foi o mais longevo ministro da Fazenda da história do Brasil, imagino, né? Nesse período todo que você teve na frente da área econômica, você sentiu em algum momento tanta tensão como nós estamos vivendo hoje, tanta ameaça concreta contra os países latino-americanos, como ocorre nesse momento, quando o Trump fala até na eliminação do presidente da Venezuela? Absolutamente. Nunca houve essa desfaçatez, houve intervenção dos Estados Unidos no Iraque, em outros lugares, Afeganistão e tudo mais, mas eles não estavam olhando muito para a América Latina, não olhavam, estavam olhando para a Ásia, né? Estavam olhando para os países árabes, mas aqui não se olhava. Nunca houve uma agressão, assim, digamos, uma chantagem aberta, né, uma intervenção assim despudorada, né, como está sendo ameaçada. Isso realmente é sério. Eu acho que isso deve nos preocupar, né, mesmo porque nós não temos condições militares para enfrentar uma coisa mais forte, né? Não temos como. Talvez a gente tivesse que se unir, fazer uma aliança com a China ou com a Rússia em termos militares, mas infelizmente, o Brasil tem uma estrutura militar muito frágil e, nos últimos anos, se investiu muito pouco na área militar, né? E nós não temos armas nucleares, coisa que poderíamos ter, porque nós temos a tecnologia, nós temos urânio, acelerador de partículas, nós temos um dos aceleradores de partícula mais poderosos do mundo em Campinas, não é? Está entre os 6 mais poderosos do mundo. Nós temos usinas nucleares que fazem aceleração de urânio, e então nós poderíamos ter, não fosse um acordo que eu já mencionei, que os Estados Unidos, que o presidente Fernando Henrique fez em 96 com os Estados Unidos, renunciando, cedendo à pressão americana e fazendo um acordo de não proliferação de armas nucleares, né? Que isso foi o Fernando Henrique se curvava às exigências dos americanos, né? Bom, o país era muito frágil naquela época, tinha um problema de dívida externa e tal, mas enfim, mas ele nos deixou numa situação frágil no futuro, né? Porque você respeita. Quando o país tem artefatos atômicos, Nucleares, né? nucleares, ele é respeitado. Ele é respeitado, né? E todos os grandes BRICS têm, né? A China, a Rússia, a Índia, e tem também Israel, tem o Paquistão, né? Coreia do Norte. Coreia do Norte. Quer dizer, o Brasil, dos grandes países, é o único que não tem. Acho que a Alemanha também não tem, por causa das restrições que Das sempre teve no liberações. passado.
do passado, né? O Japão também acho que não tem, mas veja, então é isso. Então nós temos, não, como você disse, não é uma situação fácil, é uma situação difícil para o governo, seja do ponto de vista interno, seja do ponto de vista externo. Seja do ponto de vista interno, pela força da direita, e ponto de vista externo, pela força da direita internacional, né, que vai apoiar a direita brasileira, né? Então, é motivo de preocupação, é uma situação, mas parece que o presidente consegue driblar, né, um jogo perigoso, Não, ele sabe driblar bem e tanto pode. que o nosso PIB está em 3,2%, né? Saiu aí um novo Em 12 meses. em 12 meses, né? É. 3,2%, né? Ou seja, é um índice alto, né? Mas eu queria passar para a Tereza fazer a pergunta. Ministro, primeiro eu vou dar a voz aqui para uma pessoa da comunidade, o Trajano Candelária, que faz uma pergunta que tem muita gente que tem essa curiosidade. Doutor Guido, como funciona a reserva em dólar? Os países, imagino, não possuem a moeda em espécie. Como funciona isso? E eu queria mudar de assunto, porque acho que já tratamos bastante aí dessa geopolítica e tal. Eu queria sua avaliação sobre a situação que o governo enfrenta com as contas públicas depois da derrubada da MP 303, né? Nós estamos aí com um buraco na LDO, um buraco no orçamento, por causa desse Congresso que derrubou aquela MP. Não se viu ainda até agora uma solução de receita, né? E queria a sua avaliação sobre essas circunstâncias. Bom, as reservas não ficam no país, mesmo porque elas estão aplicadas, né? Estão aplicadas em dólar, em euro. Nós também estamos comprando Não, ouro. elas são em dólar, né? Elas são em dólar. Na verdade, elas são uma composição de moedas. Mas quando você vai dizer o total, você traduz todas elas em dólar. Então, hoje nós temos 355 bilhões de dólares em reserva. Mas quando você abre, tem euro lá dentro, tem outras Não coisas. Mas sabia, eu mesma não sabia. você traduz o euro em dólar, né? Mas o Banco Central ele diversifica os investimentos, que é uma aplicação. Quer dizer, você está aplicando em dólar e o dólar no título do Tesouro Americano, que está rendendo hoje 4,5%, por exemplo. Se você aplicar no título, aí no caso do euro, você não aplica, você aplica com título alemão, digamos, que rende pouco, rende 2,5. Você também não vai aplicar num título japonês que rende nada, né? Você tem que fazer uma composição entre segurança e rentabilidade, né? Mas, de fato, o Brasil hoje ele tem uma reserva sólida que lhe dá um poder de barganha maior nas questões internacionais. Bem explicado. A segunda questão, bom, o governo vai ter que correr atrás de outros recursos. Ele vai ter que voltar à carga, porque eu acho totalmente justo que se aumente a contribuição sobre lucro líquido das fintechs, né? Porque as fintechs, parte delas são grandes bancos disfarçados. O Nubank, por exemplo, vale mais do que o Itaú e não está submetido digamos, às regras dos grandes bancos e paga menos imposto por causa disso, né? Porque o Itaú paga imposto de renda e contribuição sobre lucro líquido, mas o Nubank só paga imposto de renda, não paga, são mais de 10% de contribuição sobre lucro líquido. Então, é totalmente justo essa taxação que o Haddad tentou colocar em cima das fintechs. E a outra coisa é cobrar das bets, né? Que as bets são uma vergonha, são um desastre para a população de baixa renda, nós sabemos disso. Pelo menos você tem que taxar alto, né? As bets. Então, tirar o lucro delas, quer dizer, passar de 12% para 18%, e o governo vai de novo, vai insistir nisso, vai tentar
cobrar isto, né? Então, mas não vai ser fácil conseguir fechar as contas para o próximo ano. Quer dizer, não vai ser fácil fechar as contas dentro dos parâmetros que estão colocados aí pelo mercado, né? Que quer que o Brasil, que o governo corte gastos, que quer que Pelo próprio arcabouço, né? Exatamente. Então, é o arcabouço que é conservador, é um arcabouço que limita a ação do governo. É um governo, apesar que está crescendo em 12 meses 3,2, mas a economia está desacelerando. Então, até o final do ano, ele vai diminuindo em 12 meses o crescimento e não vai dar mais que 2,3, 2,4. Isto, em grande parte, por causa da restrição fiscal. Quer dizer, de novo voltou um ataque fiscal, como vocês devem estar percebendo, um ataque fiscal ao governo. Isso constrange o governo. Então, o governo tem que diminuir o investimento, por exemplo. E se ele aumentasse o investimento, o PIB seria maior e a arrecadação seria maior. Mas ele tem um constrangimento político, tem o arcabouço fiscal, mas você poderia propor, digamos, um déficit maior, tá certo? Mas isso não é aceitável dentro do equilíbrio de forças que nós estamos. Que a oposição já percebeu que o presidente Lula pode ganhar a eleição, tem condições de ganhar a eleição. Então, se você conseguir impedir que haja um crescimento em 2026, isso facilita a vida da oposição, né? Então, é isso que está em jogo neste momento, né? Essa questão de dizer que o Fundo Monetário está dizendo que o Brasil tem uma dívida de 91%, não é verdade. Ele usa um critério de apuração de dívida que leva em consideração os títulos da dívida brasileira, mas que não estão no mercado, estão em posse do Banco Central. Então, não é dívida, ele está em posse desse. Mas o critério de mensuração do Fundo Monetário assim, é somar os títulos da dívida que estão em algum lugar. Não importa que estejam em poder do governo, tá certo? Mas ele não gastou, ele não está gastando, isso não é dívida. Então, a dívida correta não é essa, 91%, 92%. Estamos com uma dívida de 80%. Vamos para uma dívida de 80% até o final do ano. Bruta, o que interessa é a dívida líquida, que é menor do que isso. Está na faixa dos quase 68%, 70%, tá certo? Não é uma dívida grande. E toda essa dívida, no momento, é causada pela taxa de juros. Porque se o governo fizer um déficit de 20 bilhões, o gasto com juros são 1 trilhão. 1 trilhão. E eu pergunto, quem é que está causando a dívida? Não é? É o 20 bilhões de despesa a mais do equilíbrio fiscal? Não é, né? Então, quer dizer, mas ainda nós estamos amarrados numa camisa de força que eles conseguiram, né? Os governos Bolsonaro, Temer, tudo mais, a legislação e o arcabouço fiscal, que foi quase que uma imposição. O governo está amarrado. Mesmo amarrado, ele está dando certo, ele está funcionando, tá certo? Então, por exemplo, as melhorias sociais são visíveis, quer dizer, está havendo melhoria social, está havendo redução da pobreza, está havendo redução da fome, né? Está havendo aumento de emprego, quer dizer, eles são visíveis, né? E aí eu diria que isso, mesmo com crescimento um pouco menor, o governo tem condições de reeleger o presidente Lula. Muito bom, Guido. Queria te agradecer muito você ter aberto sua agenda para vir. Eu sei que você estava trabalhando. Tirei ele do trabalho de abrir um tempinho para vir falar aqui com a gente. Muito obrigado, viu? É sempre um prazer vir aqui conversar com vocês. Obrigado. Sempre bom te ouvir, Guido. Um abraço grande. Obrigado. Abraço a todos. Abraço. Obrigado, abração.